Ni hao! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas 6 palavras aqui. E vamos lá. Bom, nessas 6 palavras, 5 delas são, na verdade, momentos do dia. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um deles agora, tá bom? Então vamos lá, né? Essa primeira palavra aqui, zao shang. Isso aqui, né, é o caractere zao. Zao. E esse é o shang. Zao shang. O shang, a gente vai ver nessa próxima palavra que ele é no 4º tom, tá bom? Mas muitas vezes acontece de alguns caracteres, quando eles estão terminando uma palavra em chinês, eles não têm tom. Lembra que eu falei um pouco sobre isso na semana passada, sobre sílabas, caracteres chineses que não têm tom. É bem parecido, na verdade. A diferença é que você vai se preocupar mais com o tom do zao, e aí você só fala shang. Outra coisa importante, no outro vídeo eu falei que o e, quando a gente está escrevendo, né, as palavrinhas assim em chinês, usando letras, ele tem o som de um A fechado, né? Então esse símbolo, quando a gente for explicar chinês, ele se lê E. O A, ele é A. Então não importa que tenha um som nasal depois desse a gente tem que manter a boca aberta para falar A, tá bom? Então isso aqui não é shang, isso aqui é shang, ok? É diferente. Shang e shang. Então, zao shang. Zao shang é uma parte da manhã. Significa manhã, mas bem cedo de manhã. Vamos ver. A palavra zao, só o caractere zao, significa cedo, tá bom? E quando a gente coloca esse shang depois do cedo, significa que já chegou o cedo. Ou seja, entre 5 e 8 da manhã. Tá, pessoal? Isso daqui é entre 5 e 8 da manhã. É cedo, de manhã bem cedo, tá? Esse aqui é o shang-wu. 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 Essa palavra aqui, esse caractere u, ele significa o meio do dia, parte mais ou menos ali no meio do dia. Mas aqui não é meio dia ainda, tá, pessoal? Esse shang, aqui, como ele está antes do wu, ele está falando que ainda não chegou o meio-dia, tá bom? Então essa palavra shang-wu também significa manhã. Já é um pouquinho mais tarde na manhã, tá bom? Então ali entre 8 e meio-dia ou... Tá bom? Antes do meio-dia, depois das 8 horas. O meio-dia mesmo é esse daqui, ó. Zhongwu. Zhongwu. Isso aqui é meio-dia, tá bom, pessoal? Zhong significa meio, metade, no meio de algo. Wu também significa meio, mas especificamente para o dia, né? Significa meio-dia. Então, quando a gente quer falar a palavra meio-dia, Zhongwu, porque é tipo no meio do dia mesmo. Isso aqui parece muito redundante, né? Por que eu tenho uma palavra que significa a metade do dia com uma palavra que significa meio juntos para formar meio-dia? Isso é muito comum em chinês, tá? Muitas vezes a gente pega... A maioria das palavras em chinês, dos conceitos em chinês, vão vir em 2 caracteres. Muitas vezes esses 2 caracteres têm conceitos muito parecidos, mas eles só querem reforçar e formar um conceito completo, novo, ok? Aqui nós temos xiaowu, xiaowu. Aqui nós temos xiaowu. Se shang com o shang e o wu significava antes do meio-dia, xiaowu significa depois do meio-dia. Então, esse xiaowu é a parte da tarde, né? A gente vai usar das 12 até mais ou menos aí, às 6 p.m., né? E essa palavra significa a noite, tá bom? Wanshang seria a noite, né? Como a noite tem outras palavras, tipo madrugada, outras palavras que
mas a gente não vai precisar falar sobre isso agora. Eu vou deixar aqui só noite mesmo, porque é o que ela vai nos servir agora. Wanshan significa noite, né? Wan significa tarde. Wan, tarde. Zao, cedo. Lembrem disso. Zao, shan, de manhã cedo. Wan, shan, noite. Por quê? Porque a tarde já chegou. Eu sei que isso parece meio confuso, porque em português, tarde é a parte da tarde, né? É o xiao dos chineses. Na língua chinesa, na cultura chinesa, só é tarde. Não, eu não estou aqui pensando no momento que a gente considera de tarde em português, mas fica tarde quando escurece, né? Ou seja, para eles a parte tarde do dia é a noite. É quando o dia já avançou muito, já está tarde. Wanshan significa noite, tá bom? Esse aqui a gente vai deixar por enquanto. Lembram da palavra hao? Hao, né, que significa bom. Para você falar bom dia, boa tarde, boa noite, é muito simples. Você pega essas palavrinhas que nós aprendemos aqui e você adiciona o hao. Então, como eu falo bom dia quando eu chego na aula lá de manhã cedinho, ou quando eu chego no trabalho bem cedo, eu vou dizer zao shan hao. Ok? Mas se eu encontro alguém de manhã e não é tão cedo assim, é tipo 11 da manhã, eu posso dizer shan hao. Né? Então essas duas palavras vão servir para bom dia, dependendo em que momento da manhã eu estou falando isso, tá bom? Se você encontra uma pessoa no meio-dia, tipo assim, 11h40, meio-dia, até meio-dia e meio mais ou menos, vai. Você até pode usar essa forma, Zhonghao, porque você está no meio do dia e você está desejando que a pessoa tenha um bom meio do dia. Zhonghao, tá bom? Não é tão comum porque é um período muito curto ali, né? Geralmente eu vou usar Xiaohao ou Xiaohao, tá? Que inclusive é o nosso boa tarde. Xiaohao. Ok? E à noite, Wanxianhao. Mas, o que é essa palavra aqui? Esse é o nosso Wan-an, 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 tá? Terceiro tom e primeiro tom. Wan-an, an, an, Wan-an. Essa palavra também significa boa noite, né? E ela é utilizada nas despedidas. Essa palavra significa boa noite quando a gente está encontrando as pessoas. E essa palavra significa boa noite quando a gente está se despedindo das pessoas. As duas, né, são wan, tarde, ou noite. A gente pode pensar no sentido de noite mesmo. Agora, an significa segurança, tá bom? An significa segurança. Então eu estou desejando uma noite segura para as pessoas quando eu digo wan an. Então essa não tem hao, tá? Porque o meu desejo está aqui nesse caractere, tá? No caractere que significa segurança, certo? Então vocês podem ver que no final, aqui nós não aprendemos 6 palavras, né? Nós aprendemos 11 palavras. Eu falei aqui sobre as partes do dia e como transformar essas partes, só adicionando o how em bom dia, bom meio-dia, boa tarde e boa noite. E mais a palavra boa noite de despedida. O zao significa cedo e o wan significa tarde, tá bom? Vamos ver como é que escreve esses caracteres, né? Então olha o zao. Ele tem aquele quadradinho, lembra? O quadrado da boquinha? Mas ele tem um risco no meio, tá? Então é a mesma ideia, só que antes de fechar os caracteres em chinês, a gente sempre coloca o que quer que esteja, o que quer que exista no meio, dentro desse caractere. Então eu ponho primeiro esse risco, depois esse risco, tá bom? E aí sobrou aquela cruz, né? Então eu vou fazer
assim e assim. Então esse é o zao, cedo. E o wan, a gente vê que é um pouquinho mais complicado. Mas ele tem, se você observar, esse quadrado, ele é a mesma coisa desse aqui. A diferença é que ele é comprido, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Assim, assim, assim e assim. É a mesma coisa, só que a gente faz ele comprido. Porque ele não está na parte superior do caractere, ele está na parte lateral do caractere, tá bom? Essa parte aqui é um pouco mais complicada, né? Então a gente tem um traço ali, aí o segundo traço, tá bom? Esse quadrado é parecido com a ideia desse e do outro, da boquinha. Então, 1, 2... Eu falei que antes de fechar o quadrado, a gente coloca as coisas dentro dele, né? Só que esse aqui, esse risco não está dentro do caractere, ele está saindo do caractere. Então isso não conta, tá? Eu fecho esse caractere. Aí eu venho aqui. Tá vendo? Eu puxo aqui. E esse daqui, ele é um gancho, tá, gente? Não é a mesma coisa de só fazer um risco assim. Ele é um gancho, tá? Esse é o wan, tarde. Bom, além do zao e do wan, tem vários outros caracteres que a gente pode ver aqui que se repetem. E eles são bastante utilizados na língua chinesa. Mas calma um pouquinho, a gente vai falar sobre eles num outro vídeo. Então tá bom, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver como fala tchau em chinês, mas vocês já vão ficando curiosos aí. Se gostaram de aprender um pouquinho mais, pode deixar um like no vídeo, pode se inscrever no canal se quiserem aprender mais sobre o chinês. E 再见!